Tem uma história que eu tô pra contar ela pra vocês tem um tempão, que é uma curiosidade. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tinha separado a imagem. Eu acho que é essa aqui, ó. Porque é o seguinte, cara, é o seguinte. O Brasil... Essa história dá pra contar rapidinho aqui antes do sorteio. Então, até pra dar uma chance pra vocês no sorteio, ver se muda alguma coisa. Essa história aqui é a seguinte, olha só. A gente pergunta assim, qual é a data de nascimento do Brasil? Todo mundo vai falar que é o 7 de setembro, né? 7 de setembro, 7 de setembro, 7 de setembro, 7 de setembro. Ok, tá. Só que a data de nascimento do Brasil não é o 7 de setembro. 7 de setembro é a data da nossa independência. Sabia? É a data da nossa independência, é o 7 de setembro. Mas o do nascimento do país Brasil não é 7 de setembro, vocês sabiam? Oficialmente, é o dia 12 de outubro de 1822. Pouquíssimas pessoas falam disso, historiadores. Você não vai encontrar esse livro de escola. Isso é uma conclusão lógica que você chega, né? Quando você vai entender cada uma dessas datas festivas, dos eventos todos, e você fala assim, pô, peraí, a independência foi no dia 7, mas qual é a data oficial de criação do Brasil independente? Cara, 12 de outubro de 1822. No Rio de Janeiro, que vocês estão vendo na imagem aí, o Rio estava em festa, várias ruas tomadas ali por bandeiras. O pessoal, o carioca arrumou a cidade toda para aquele dia, né? A população daquele tempo sabia que era uma data de criação do país, né? Então você teve fitinhas para tudo quanto é cidade, bandeirinhas, fogos de artifício. Porque pela primeira vez o Brasil estava celebrando o seu próprio soberano. Não era mais um príncipe regente de Portugal. Foi a data oficial do início do primeiro reinado. E agora você tinha um imperador brasileiro. Era o dia da aclamação de Pedro I, pela lógica. É a data de início do país chamado Brasil. Independente e com o seu imperador, né? Então, essa cerimônia aconteceu no Campo de Santana, onde você está vendo a imagem aí, atual Praça da República. Ali o pessoal ergueu a arquibancada, teve coreto, que fizeram arcos do triunfo, todos cobertos com flores. Já tá bonito, né? As tropas do exército, da guarda de honra, se formavam ali, fizeram desfile, várias alas se formaram diante do grande pavilhão que foi construído, tá? Tudo armado ali para cerimônia, tá? Foi esses dias carioca de céu sem nuvens, um sol tremendo ali em frente ao Paço da Cidade. Pedro I chega montado num cavalo branco, cercado de oficiais, tinha alguns fidalgos ali, alguns ministros já com ele, e a multidão ficou saudando ao longo do caminho aquela festa, data de nascimento do Brasil, gritando vivas ao imperador, vivas à independência. Então, naquela manhã de 12 de outubro, o próprio Pedro I também completava 24 anos de idade, que ele é nascido no 12 de outubro. Tá? E essa data foi escolhida, da data da aclamação, ali, porque foi de propósito a data. De propósito. A aclamação de Pedro I, porque seria um duplo aniversário, né? De Pedro e a data de nascimento do Império do Brasil. Então isso é um ponto muito interessante da história do Brasil, que você tem que usar a lógica. Não está no livro de história. Se você perguntar para o seu professor, ele vai dizer que é 7 de setembro. Mas você tem que usar a lógica, tá? Da data de nascimento do Império Brasileiro, que é a data de nascimento do país Brasil, nasce junto. Por isso que escolheram junto com a data de aniversário do imperador para fazer uma dupla comemoração. Início do Império, aniversário do imperador, tudo junto. Então não é o 7 de setembro, a data de nascimento do país Brasil. Então, por volta das 10 horas da manhã, quando começou a cerimônia, aí o Rio de Janeiro já tá quente pra burro, né? Dom Pedro I foi ali aclamado na cerimônia, imperador constitucional, defensor perpétuo do Brasil e tal. A praça inteira, e é uma praça gigante, explodiu ali em aplausos. Todos os sinos das igrejas repicaram, tá? Tanto no Rio de Janeiro, mas nos outros estados, que foi passada a comunicação
de que aconteceria naquela data e tal hora, para todo mundo tocar os sinos, que a população de todos os municípios ia saber que naquele momento estava acontecendo aquele evento, né? Então lá no Rio, as baterias de artilharia dispararam várias salvas. Lá no alto do Morro do Castelo, que era o morro predominante ali no centro da cidade, que não existe mais, a República fez o favor de destruir o morro. Tiveram tiros de canhão vindo lá do topo do morro, em homenagem ao novo soberano. Pedro I ficou muito emocionado. Ergueu a mão dele direita, jurando defender a liberdade, a integridade da nação. A gente não tem um filme disso, né, cara? E ao lado de Pedro, estavam lá os seus ministros de Estado, corpo diplomático, todo mundo ao lado dele lá, e Leopoldina, Bonifácio estava lá. O cortejo seguiu, então, em direção ali à Igreja da Candelária, onde se realizou o Te Deum, foi na Candelária. O hino era de agradecimento a Deus pela nova era que o país estava seguindo. Então, a cerimônia religiosa de nascimento do Brasil aconteceu na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Tá? Depois o povo tomou as ruas, desfiles, festas, serenatas de noite. Aconteceram bailes públicos, vários bailes, e o dia terminou ali iluminado por fogueiras em vários cantos da cidade, tá? Fogos de artifício, luminárias que as pessoas penduravam nas suas casas. Não tinha eletricidade. As noites naquela época eram muito escuras. Não tinha eletricidade. Então, mas em eventos festivos assim, a cidade se iluminava. Por isso que você usa esse termo de, poxa, a cidade se iluminou. Isso faz muito mais sentido no passado do que no presente. A cidade está iluminada o tempo todo por causa da eletricidade. Naquele tempo não tinha eletricidade. A cidade se iluminou por conta das fogueiras, das festas, das lanterninhas que o pessoal botava nas janelas, né? Contribuía um pouquinho para a iluminação pública, que naquela época era feita com gordura de baleia, né? Então, a partir daquele 12 de outubro de 1822, o Brasil tinha deixado de ser uma promessa e se tornou uma realidade política, não só para o povo, mas para os outros países também. Tá? E Dom Pedro estava ali, ó, mesmo que... Nós mostramos aqui, né, que o pessoal destruiu as margens do Ipiranga, o local onde hoje está marcado lá no Ipiranga como local do grito do Ipiranga está errado, é falso, não foi ali que aconteceu. Tá? Então a aclamação foi uma festa, foi um batismo do Império, batismo de nascimento do nosso país, o Brasil, foi celebrado com tremendo entusiasmo pelo povo da época, que nascia com aquele sentimento de liberdade. É um sentimento que a gente perdeu hoje, o brasileiro hoje perdeu absolutamente o sentimento de liberdade, né? Você vive com medo do governo, você não quer comprar porque tem medo, você não quer investir porque tem medo. Você não quer viajar porque tem medo. Você não quer mudar de emprego porque tem medo. Então hoje o medo faz parte da vida do brasileiro, que foi fruto do trabalho da República. A República é esta merda. Ela entregou pra gente total falência de todas as instituições, total falência de tudo que você possa imaginar que o Estado colocou a mão. Aqui é um local de cerimônia também, lá onde aconteceu o nascimento do Brasil. Nasceu o Império, nasceu o Brasil. Aí eu pergunto para vocês aí, se vocês sabiam dessa curiosidade,